Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou responder aqui com vocês a atividade 2 de Física Geral Experimental 1 do módulo 51 2025. Mas antes de eu iniciar aqui a resolução das questões, eu queria estar pedindo um apoio a vocês. Que vocês se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade que estão precisando, né? Além disso, o que eu priorizo mais é que vocês deixem um like nos vídeos. Porque por meio dos likes, pessoal, é que eu vou saber de fato que os meus vídeos estão ajudando vocês de alguma maneira. Na minha cabeça, eu acredito que sim, né? Os meus vídeos ajudam vocês de alguma maneira. Então, me ajudem com isso também. Se por acaso alguém tiver dúvida em relação a alguma questão desenvolvida aqui no vídeo, ou até mesmo outra questão que não foi falada desta atividade aqui, vocês podem comentar aí nos comentários do vídeo, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Ou se preferir, vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Outra coisa também, pessoal, é que se por acaso alguém estiver tendo dificuldade com alguma outra atividade de outra disciplina, ou até mesmo precisar de apoio nas provas, vocês também podem estar me chamando no WhatsApp, né? Que por lá a gente conversa melhor a respeito disso. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir para a resolução das questões dessa atividade. E a primeira que a gente vai responder se trata de uma questão, né, que fala sobre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Bom, pessoal, esses dois movimentos, né, eles são bem diferentes entre si. O movimento uniforme, que é o MU, ele sempre possui velocidade constante. Velocidade constante. Uma outra característica desse movimento é que a aceleração dele é nula, ou seja, é igual a zero. Por conta disso que a velocidade é constante, porque é a aceleração que faz mudar a velocidade. Então, vou escrever aqui, aceleração constante. Nula, né? Aceleração nula. Já o MUV, que no caso é o movimento uniformemente variado, calma lá. Já o MUV, pessoal, a característica principal dele é ter a aceleração constante. Aceleração constante. Por esse movimento ele ter aceleração, pessoal, consequentemente a velocidade dele já não vai ser mais constante. Ela sempre vai variar ao longo do tempo. Inclusive existe uma fórmula que relaciona essas duas variáveis, né? Essas três variáveis no caso, né? Aceleração, tempo e velocidade. Então eu já vou escrever bem aqui. Velocidade não é constante. Então, pessoal, a gente consegue concluir, né, que o movimento uniforme ele possui velocidade constante e a aceleração dele é nula. Já o movimento uniformemente variado, a aceleração dele é constante e a velocidade dele não é constante por conta dessa aceleração bem aqui, né? Se tem aceleração, a velocidade já não é mais constante. Então, agora a gente vai ler as alternativas aqui da questão. Na primeira, né, ela diz o seguinte: no plano inclinado não há força da gravidade. Isso aqui não tem nada a ver, né, pessoal? Então, isso aqui é falso. Movimento uniforme, o MU, é caracterizado por uma aceleração constante. A gente viu aqui, né, pessoal, que a aceleração no movimento uniforme é nula e não constante. Então, isso aqui é falso também.
Em um movimento uniforme, a velocidade é constante e a aceleração é nula. Isso aqui é verdadeiro, né? Conforme eu falei aqui abaixo. O movimento uniforme ele tem velocidade constante e a aceleração dele é sempre nula. Mas a gente vai ver aqui as outras alternativas para identificar os erros. Movimento uniformemente variado, o MUV, é caracterizado por uma velocidade constante. Isso aqui é falso, né? A gente viu que por o movimento MUV ter aceleração, a velocidade ela já não é mais constante, porque a aceleração é o que faz variar a velocidade. A aceleração de um corpo descendo um plano inclinado sem atrito é igual à aceleração da gravidade? Isso aqui é falso também. Então, pessoal, ao fazer essa análise aqui de cada alternativa, a gente consegue concluir, né, que a opção correta é a terceira opção, que eu até já deixei destacado aqui, né? Mas a gente concluiu que de fato ela é a opção correta. Feito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir para a resolução da próxima questão. Bom, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui para a resolução da nossa segunda questão do vídeo. E ela diz o seguinte: para um determinado objeto de diâmetro de 720 milímetros, a frequência de rotação é de 6,83 Hz. Hz, pessoal, significa Hertz. E o Hertz, ele é a unidade de frequência para o Sistema Internacional de Medidas. Um objeto concêntrico com a mesma frequência tem diâmetro de 160 milímetros. Então, pessoal, a gente tem aqui dois objetos, né? Um é maior que o outro, como a gente consegue perceber aqui, né? Porque um tem o diâmetro maior que o outro, mas eles possuem a mesma frequência. Logo aqui embaixo fala o seguinte: sabendo disso, assinale a alternativa correta. E aqui na primeira opção, pessoal, ela fala, né, que a velocidade linear é a mesma para os objetos. Então a gente vai verificar se isso é verdade ou não. A velocidade linear, pessoal, ela pode ser obtida através do a velocidade linear. A velocidade linear ela é igual ao produto entre a velocidade angular, que é representado por esse W, vezes o raio. Então aqui o V significa a velocidade linear, velocidade linear, e o W representa a velocidade angular. E o R representa o raio. Então, pessoal, a gente consegue verificar aqui, né, através da fórmula da velocidade linear, que ela depende tanto da velocidade angular quanto do raio. E se a gente for verificar aqui o raio dos dois objetos, a gente consegue concluir, né, que o raio do objeto que tem diâmetro de 720 milímetros, ele é igual a 360. E para a gente obter isso, basta a gente dividir o diâmetro por 2, né? Porque o raio ele é sempre igual à metade do diâmetro. Então a gente vai ter o seguinte: R dividido por 720 é igual a 720 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 360 milímetros. E o raio do outro objeto vai ser igual a 80 milímetros, né? Basta pegar esse valor e dividir por 2. R vai ser igual a 160 dividido por 2. Isso aqui dá 80 milímetros. Então, pessoal, a gente consegue concluir, né, que os dois objetos eles possuem diferentes medidas de raio. Então, por conta disso, a gente já consegue concluir que eles não vão ter a mesma velocidade linear, porque a velocidade linear ela depende do raio. E como os raios não são iguais, significa que a velocidade linear também não vai ser igual. Então, por conta disso,
a gente já consegue concluir, né, que a primeira opção ela é falsa. Já aqui na segunda opção, ela fala o seguinte: na extremidade do menor objeto, que no caso é esse aqui, né, de diâmetro 160 milímetros, a velocidade linear é de 4,57 km por hora. Então a gente vai verificar isso. Bom, pessoal, a velocidade angular ela é igual a 2π, escrever isso aqui melhor, 2π vezes a frequência, 2πf, 2π vezes a frequência. Então, pessoal, a gente vai fazer essa substituição nessa fórmula bem aqui. Então, a gente vai ter o seguinte: V vai ser igual a 2π vezes F vezes o raio. Agora, por meio dessa fórmula aqui, pessoal, a gente consegue obter a velocidade linear do objeto menor. A gente já tem o raio dele, que é igual a 80 milímetros. A frequência também ele já deu para a gente, ele disse que é a mesma do objeto maior, que é 6,33. Porém, a gente, antes de substituir na fórmula, pessoal, a gente precisa converter essa unidade de medida aqui, né, que está em milímetro, para metro. E a gente sabe, né, que para converter de milímetro para metro, basta a gente dividir por 1000. E se a gente quiser fazer o contrário, é só multiplicar, né? De metro para milímetro é só multiplicar por 1000. Então a gente vai converter 80 milímetros para metro. Então basta a gente dividir por 1000, né? Como eu tinha falado. Então a gente vai ter o seguinte: 80 dividido por 1000. Isso aqui vai ser igual a, fazendo a calculadora, né? 80 dividido por 1000. 0,08 metros. Então a gente vai usar esse valor aqui de raio na nossa fórmula. Então a gente vai ter o seguinte: V vai ser igual a 2 vezes π. Já vou colocar aqui logo o valor de π, né? Que é aproximadamente igual a 3,14. Vezes a frequência, que é 6,83. Vezes o raio, que é igual a 0,08. Para não confundir, eu vou fazer um x no lugar do ponto, para indicar a multiplicação. Então, a velocidade linear do objeto menor vai ser igual a essa multiplicação toda aqui, né? Então, a gente vai ter o seguinte: 2 vezes 3,14 vezes a frequência, que é igual a 6,83, vezes o valor do raio, que é 0,08. E isso, pessoal, deu igual a 3,43 metros por segundo. E aqui ele fala que a velocidade linear ela é igual a 4,57 km por hora. E para a gente converter de metros por segundo para quilômetros por hora, basta a gente multiplicar
por 3,6. Vou até colocar essa conversão aqui do lado. Metros por segundo para quilômetros por hora. Aqui a gente multiplica por 3,6. Se a gente quiser fazer o contrário, é só dividir por 3,6. Então aqui a gente vai ter o seguinte, né? Eu vou converter de metros por segundo para quilômetros por hora. 3,43 vezes 3,6, a gente vai ter 12,35 quilômetros por hora. 12,35 quilômetros por hora. Então a gente consegue concluir, né, que essa afirmativa também ela é falsa, porque o resultado aqui da velocidade linear está incorreto. Bora ver se a gente encontra logo aqui a resposta. Aqui ele fala, né, que a velocidade linear do objeto menor ela é igual a 32,81 km por hora, tá errado também, né? A gente viu que é igual a 12,35 km por hora. Então agora a gente vai calcular a velocidade linear do objeto maior, que possui diâmetro igual a 360 milímetros. Velocidade linear do objeto maior. A gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente utilizou aqui, né? V é igual a 2π vezes f vezes raio. Vezes f vezes raio. Π vai ser igual a 2 vezes 3,14. A frequência dos dois é a mesma, 6,83. E o que muda aqui é o raio, né? A gente vai converter esse raio aqui de 360 milímetros para metro. E é só a gente dividir por 3 por 1000, né? E a gente vai ter o seguinte. A conta dá para fazer de cabeça, né? Vai ser igual a 0,36 metros. Então agora eu vou substituir aqui. 0,36 metros. Então a gente vai ter o seguinte. 2 vezes 3,14 vezes 6,83 vezes 0,36. Isso aqui é igual a 15,44 metros por segundo. E agora a gente vai converter esse valor para quilômetros por hora. E como eu falei anteriormente, né, basta a gente multiplicar por 3,6. Isso aqui dá aproximadamente igual a 55,59 quilômetros por hora. V vai ser igual a 55,59 quilômetros por hora. Se a gente for verificar aqui as alternativas, né, o valor mais próximo é o da última opção, né, que ele diz aqui que a velocidade linear do objeto maior é igual a 55,62 quilômetros por hora. Como a gente fez algumas aproximações aqui, né, como no caso do valor de π, o valor não vai dar exatamente igual ao da questão. Então a gente tem que procurar o valor mais próximo.
que no caso é o da última opção, né? Que ele fala aqui que a velocidade linear é igual a 55,62 quilômetros por hora. Então, feito isso, né, pessoal, a gente concluiu que a opção correta é a última opção. E agora a gente vai prosseguir para a resolução da nossa terceira questão aqui do vídeo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a nossa terceira questão do vídeo. E ela diz o seguinte: você está em um carro que permanece com velocidade de 110 quilômetros por hora por 20 segundos. Na sequência, desacelera para 20 metros por segundo e fica nessa velocidade por 30 segundos. Calcule a velocidade média neste percurso e assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, velocidade média, ela pode ser calculada através da razão entre a variação do espaço pela variação do tempo. Aqui, logo de cara, a gente consegue determinar o tempo total que esse carro gastou durante esse percurso. Aqui no primeiro trecho, ele gastou 20 segundos. Já no segundo trecho, ele gastou 30 segundos. Então, o tempo total é a soma desses dois tempos, né? 30 mais 20, isso vai ser igual a 50 segundos, né? Aqui a gente já tem o seguinte, ΔS vai ser sobre 50 segundos. Então, para a gente determinar a velocidade média, basta a gente determinar a distância percorrida nesse percurso. Então, é isso que a gente vai fazer agora, né? A gente vai obter essa distância percorrida para então determinar a velocidade média nesse percurso. Bem aqui, pessoal, no trecho 1, ele diz, né, que a velocidade média desse carro ela é igual a 110 quilômetros por hora. E ele também fala, né, que o tempo gasto, ou ΔT, ele é igual a 20 segundos. Então, pessoal, se a gente sabe a velocidade média e a variação do tempo, a gente consegue determinar o espaço percorrido nesse trecho, que no caso seria esse trecho aqui, né, que eu subentendi que seria desse tamanho aqui. Isso aqui seria o ΔS, a distância percorrida pelo carro nesse trecho. E para a gente determinar esse ΔS, basta a gente utilizar essa fórmula bem aqui de cima, né, que eu acabei de falar para vocês. A gente já tem a velocidade média, que é 110, e a gente tem o ΔT, que é igual a 20 segundos. Porém, aqui, né, para as unidades ficarem certinhas, eu vou converter essa velocidade para metros por segundo, porque assim eu consigo cortar esse segundo aqui do tempo e a distância vai ficar somente em metros. Na questão anterior, pessoal, eu falei, né, que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. Então a gente vai fazer isso. Vou dividir aqui, né, por 3,6 e a gente vai ter o seguinte valor de velocidade, né, em metros por segundo. 110 dividido por 3,6. Isso aqui vai ser igual a 30,55 metros por segundo. 30,55 metros por segundo. Agora sim, pessoal, a gente já pode utilizar esses dois valores aqui para estar obtendo a distância percorrida nesse primeiro trecho aqui, o ΔS. Então a gente vai ter o seguinte: velocidade média ela vai ser igual ao ΔS sobre o ΔT. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o ΔT para o outro lado da igualdade, multiplicando a velocidade média.
Então, ΔS vai ser igual ao produto entre a velocidade média vezes o ΔT. ΔS é o que a gente quer saber. A velocidade média é igual a 30,55 e o ΔT é igual a 20. ΔS vai ser igual a 30 vezes 20. Isso aqui é igual a 611 metros. Então, pessoal, a distância percorrida no trecho 1, que ele tinha essa velocidade aqui, foi igual a 611 metros. Agora, pessoal, a gente vai aplicar esse mesmo raciocínio no trecho 2. A gente vai ter que determinar a distância percorrida nesse trecho. Ele falou, né, que a velocidade média no trecho 2 ela é igual a 20 metros por segundo. V é igual a 20 metros por segundo. E o ΔT ele falou que é igual a 30 segundos. Aqui a gente não precisa converter a velocidade, né? Porque ela já está em metros por segundo. A gente vai utilizar a mesma formulinha aqui de cima, né? Eu já vou utilizar logo essa aqui de cara. ΔS vai ser igual a velocidade média, que é igual a 20, vezes o tempo, que é 30. ΔS é igual a 20 vezes 30. Isso aqui é igual a 600. 600 metros. Então, pessoal, o ΔS, ou a distância percorrida nesse trecho, ele é igual a 600 metros. Então, pessoal, a distância total desse percurso, ela vai ser exatamente igual à soma dessa distância aqui do primeiro trecho, mais a soma da distância percorrida do segundo trecho. Então, a gente vai ter o seguinte, o ΔS total, né, ele vai ser igual ao ΔS do trecho 1, né, era melhor ter enumerado os trechos, ou as distâncias, né, mais o ΔS do trecho 2. ΔS1 mais ΔS2. Isso aqui vai ser igual a 611 mais 600. Isso aqui vai ser igual a 12.210, eu acho. Vou fazer aqui na calculadora. 1.211 metros. Então, pessoal, a gente já sabe a distância total percorrida neste percurso e a gente também já sabe o tempo total gasto nesse percurso, que é igual a 50 segundos. Então, a gente só vai substituir aqui. A gente vai ter o seguinte: 111 dividido por 50. Isso aqui vai ser igual a dividido por 50, isso vai dar igual a 24,22. 24,22. Como a distância está em metro e o tempo em segundo,
a gente vai ter a unidade de metros por segundo de velocidade, né? Porém, se a gente olhar aqui as opções, elas estão todas em quilômetros por hora. Então, a gente vai fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. E para fazer essa conversão, basta a gente multiplicar por 3,6. A gente vai ter o seguinte: Vm vai ser igual a 87,19. A gente pode aproximar isso aqui para 87,2 quilômetros por hora. Então, pessoal, isso aqui é a resposta que a questão estava querendo, né? Essa é a velocidade média neste percurso. Se a gente olhar aqui as opções, né? Eu já até destaquei a resposta correta. A gente consegue concluir que a opção correta é a quarta opção, 87,2 quilômetros por hora. E agora a gente vai prosseguir aqui para a resolução da próxima questão. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a nossa quarta questão do vídeo. E ela se trata do assunto de conservação da energia mecânica. Considere um carrinho de montanha-russa, inicialmente localizado em uma plataforma elevada, a uma altura H1 de 15 metros acima do solo. A montanha-russa tem um formato de trilho que permite que o carrinho se mova de maneira suave, livre de atrito. Então, pessoal, se não há atrito, aqui a gente tem uma conservação da energia mecânica, ou seja, a gente não tem perda de energia mecânica nesse sistema. O carrinho é liberado a partir do repouso. Então, se é a partir do repouso, significa que a velocidade é nula, né? Da plataforma superior. E desce pela trilha até atingir uma segunda altura, H2, 5 centímetros, 5 metros acima do solo. Considere a aceleração devido à gravidade, como g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que representa a velocidade do carrinho ao atingir a altura H2. E aqui ele deu até a dica para a gente estar resolvendo essa questão, né? Aqui, pessoal, basicamente ele está dizendo que a energia potencial gravitacional ela é exatamente igual à energia cinética. É, isso aí mesmo. Energia potencial gravitacional é igual à energia cinética. E aqui, pessoal, eu fiz o desenho esquemático representativo dessa questão, né? Aqui a gente tem um carrinho na plataforma superior. Ele diz aqui que tem uma altura em relação ao solo de 15 metros, que ele chamou altura H1, ou 15 metros. E aqui a gente tem uma outra posição do carrinho, né, que ele falou que está 5 metros acima do solo, que ele chamou de H2. E para a gente responder essa questão, pessoal, ah, ele falou também, né, que ele quer saber a velocidade bem aqui, né? A velocidade do carrinho na altura igual a 5 metros. E para a gente determinar essa velocidade, a gente vai utilizar aqui o princípio da conservação da energia mecânica. Esse princípio, pessoal, ele diz que quando não há atrito, né, no sistema, a energia mecânica em um ponto, ela vai ser exatamente igual em um outro ponto. Então, pessoal, aqui a gente tem dois pontos nessa questão. A gente tem essa posição aqui, né, que eu vou chamar de ponto A, onde o carrinho ele está localizado na plataforma superior. E aqui a gente tem uma outra posição que eu vou chamar de ponto B, e o carrinho está a 5 metros acima do solo. E como eu falei anteriormente, né, esse princípio ele diz que a energia mecânica nesse ponto aqui, ela vai ser exatamente igual à energia mecânica nesse outro ponto bem aqui. Então, o somatório
a energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B, conforme eu falei, né? Bem aqui, pessoal, no ponto A, a questão diz que o carrinho ali está em repouso. Se ele está em repouso, significa que a velocidade dele é igual a zero. E se não tem velocidade, significa que não tem energia cinética, né? Porque a energia cinética, ou EC, ela é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se a velocidade é nula, automaticamente a energia cinética também é nula, né? Porém, pessoal, aqui a gente tem uma outra energia nesse ponto, que no caso é a energia referente à altura, né? Qualquer corpo que tem uma altura em relação ao Sol, ele vai ter essa energia, que no caso é a energia potencial gravitacional. E aqui, né, a gente consegue perceber que o carrinho ele está 15 metros acima do solo. Então ele tem essa energia potencial gravitacional. E ela pode ser obtida através do produto entre a massa, gravidade e a altura em relação ao solo. Então, pessoal, aqui no ponto a gente só tem energia potencial gravitacional atuando no carrinho. Já no ponto B, a gente consegue concluir, né, que existe uma velocidade aqui no ponto B, porque o carrinho ele vai descer tudo isso aqui, né, e ele vai ganhar velocidade. E, consequentemente, aqui ele vai ter uma velocidade também, né? Então, ele tem energia cinética nesse ponto aqui, né, no ponto B. E ele tem uma certa altura em relação ao Solo, então ele também tem energia potencial gravitacional. Então, no ponto B, a gente tem dois tipos de energia, a cinética e a gravitacional. Então, a gente vai escrever isso aqui logo abaixo. A energia mecânica no ponto A é apenas a energia gravitacional, né, o EG, e no ponto B é a energia cinética e a energia gravitacional. A energia potencial gravitacional é igual ao produto da massa, gravidade e altura, que no caso aqui é o H1, né? E a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E a gente repete novamente a fórmula da energia potencial gravitacional, que é igual a mg vezes H2, que é essa alturinha bem aqui. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai sumir com esse valor m, né, que significa massa. A gente pode simplesmente cortar esse valor m, sumir com ele, né? Por que isso? Porque aqui, no caso, não é necessário o valor da massa para a gente estar obtendo a velocidade do carrinho no ponto B. Mas, matematicamente falando, pessoal, o que eu fiz aqui é basicamente dividir todos os membros da equação por m. Aqui eu dividi por m, e esse outro lado da igualdade eu também dividi por m. E, consequentemente, eu vou cortar esses m's aqui tudinho. Então, no final, não vai sobrar nenhum m. Então, vai sobrar o seguinte, o g, né? Inclusive, eu já vou logo substituindo os valores, né? Ele falou que o g é igual a 9,81. Na verdade, 9,8. Isso. A altura H1 é 15 metros. Isso aqui vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido por 2, mais 9,8, vezes a altura H2, que é igual a 5. 9,8 vezes 15. Isso é igual a 147. A gente repete o v ao quadrado sobre 2. E agora a gente vai fazer a seguinte conta. 9,8 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a 49.
Agora a gente vai passar esse 49 para o outro lado da igualdade subtraindo. Então a gente vai ter o seguinte: v ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 147 menos 49. 49 menos 147. Isso aqui vai ser igual a 98. Então, v ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 98. A gente vai passar esse 2 para o outro lado multiplicando. E vai ter o seguinte: v igual a 2 vezes 98. 196. E por fim a gente vai tirar a raiz, né? De 196. Raiz de 196 é igual a 196. Igual a 14. 14 o quê, pessoal? Metros por segundo. Então, pessoal, a velocidade do carrinho na altura igual a 5 metros, no ponto B no caso, né? Ela vai ser igual a 14 metros por segundo. E se a gente verificar aqui as alternativas, a gente consegue concluir que a opção correta é essa aqui que eu já destaquei, né? A primeira opção. E agora a gente vai prosseguir aqui para a nossa última questão do vídeo, que no caso é a quinta questão. Bom, pessoal, chegamos aqui na nossa última questão do vídeo. E ela fala a respeito da aceleração centrípeta. E aqui ela diz o seguinte: um carrossel gira em uma praça com raio de 8 metros. O carrossel está girando a uma velocidade angular constante de 0,5 radianos por segundo. Pedro está a 5 metros do centro do carrossel e Paulo está a 7 metros do carrossel. Determine a aceleração centrípeta de Pedro e Paulo e assinale a alternativa correta. E aqui ele deu até a fórmula para a gente, né? Ele fala que a aceleração centrípeta é igual à velocidade linear ao quadrado sobre raio, que também pode ser igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aqui, pessoal, ele fala o seguinte, né? Que existe um carrossel. Espera aí. Que tem um carrossel, né? E o raio dele é igual a 8 metros. Porém, a questão fala, né, que Pedro está a 5 metros do centro do carrossel. Então ele está a essa distância aqui mais ou menos do centro do carrossel, que no caso é igual a 5 metros. Já Paulo ele está a 7 metros do- de distância do centro do carrossel, mais ou menos aqui. Aqui é Pedro e esse aqui é Paulo. E a questão está querendo saber a aceleração centrípeta atuando nos dois, né? Quanto mais perto do centro do carrossel, menor será essa aceleração centrípeta. Isso porque a aceleração centrípeta, ela depende do raio, né? Então, quanto menor esse valor, menor será a aceleração centrípeta. Então, primeiramente aqui a gente vai calcular a aceleração centrípeta atuando em Pedro. Conforme a questão falou aqui para a gente, né? A fórmula que a gente vai utilizar é essa bem aqui. A aceleração centrípeta é igual a
Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. A velocidade angular ela deu pra gente, que é igual a 0,5 radianos por segundo. E o raio, né? A distância do centro até Pedro é igual a 5 metros. Então a gente vai ter o seguinte: 0,5 ao quadrado vezes 5. Isso aqui é igual a 1,25. Como é a aceleração, pessoal? A unidade é metros por segundo ao quadrado. Agora a gente vai calcular a aceleração centrípeta atuando em Paulo. Vamos usar a mesma fórmula, que é essa vem aqui. E agora a gente só vai substituir. A frequência angular é a mesma. Velocidade angular, no caso, né, é a mesma. E o raio é igual a 7 metros. Isso aqui vai ser igual a 0,5 ao quadrado vezes 7. 1,75 metros por segundo ao quadrado. Pronto, já obtemos aqui a aceleração centrípeta de cada um, né, de Pedro e de Paulo. E aqui nas alternativas a gente só vai analisar, né, cada uma. A primeira opção ela fala que a maior aceleração centrípeta em Paulo. Calma lá, vamos ler aqui tudo do começo, né? Determine a aceleração centrípeta de Pedro e Paulo e assinale a alternativa correta. Maior aceleração centrípeta em Paulo com 0,28 metros por segundo ao quadrado. Bom, isso aqui a gente concluiu, né, que tá errado, né? Porque a aceleração centrípeta em Paulo ela é igual a 1,75 metros por segundo ao quadrado. Maior aceleração centrípeta em Paulo com 1,75 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é verdade, né? O valor da aceleração centrípeta está certo. E se a gente for comparar os dois, Paulo tem a maior aceleração centrípeta. Então essa opção aqui ela já está correta. E se a gente for verificar aqui as outras, né, a gente vai identificar outros erros também, né? Aqui ele fala que a aceleração de Pedro é 1,5, está errado também. Ele fala que a de Pedro é 5,9, está errado também. E ele diz aqui que a aceleração centrípeta dos dois é a mesma. E isso não é verdade, né? A aceleração centrípeta, ela depende do raio. E como o raio é diferente dos dois, a aceleração centrípeta ela vai ser diferente também. Então, pessoal, com isso aqui eu encerro o nosso vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira e se por acaso tiver dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo depois, né? Então é isso e até a próxima.